Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário que você vai ouvir ou assistir esse episódio. Estamos começando mais um O Santo Podcast. À minha direita, Giovanni Claudino. Graças a Deus, mais uma semana aqui. Feliz Verdade. demais. Com a voz ainda meio ruim, né? Sim, não, é porque... Passou uma semana e a nossa voz ainda Aí não tá o pessoal boa. tá pensando assim, poxa, mas a coisa foi feia, hein? Foi feio o negócio, Foi tá? feio. Mas nós estamos aqui com a graça do Senhor. Isso. Mais uma semana Isso. para mais um assunto incrível Muito aqui, bom. abençoador, uma continuação praticamente do que a gente teve Na semana passada, né? E continue aí, tá acompanhando os conteúdos do Santo Podcast, quase 100 episódios. Olha Pois é, isso, cara. hein? O inconstante pira num momento desse. Então. Tá? Aquele que diz que vai fazer Aquele que academia parou, e nunca isso. faz, fala assim, meu Isso. pai amado. Tá falando comigo o quê? Se eu tô indo todo dia pra academia? Não tô. Aliás, tá? Essa Tá. vai ser a última temporada. Temporada. Acabou a temporada. Acabou. Aí é só episódio mesmo. Tá, isso. Não tem mais Abandona a temporada porque nós Não. nunca vamos parar com esse negócio. Flow abandonou a temporada. Ah, abandonou, né, cara? Todos os episódios abandonados. Por quê? Todos os grandões pararam com essa palhaçada. Aí Nós grandão, o que fizemos? Paramos. Não, porque daí senão a gente vai dar 10ª temporada, 12ª. Isso. Não, agora é só episódio. Isso. Depois do 100, não precisa provar mais nada pra não ninguém. precisa provar mais nada pra ninguém. Deixa Deus Tá? fazer. Entendeu? 95 ou 94 esse Aqui o de é hoje? 95. 95 Isso. semanas, né? Exatamente. Se for no canal do YouTube, John, cara, tem pra lá de 500 Mais de vídeos. 600 agora. Mais de 600? Mais de 600 vídeos. Isso. É vídeo. É muito vídeo, Tem muito conteúdo. conteúdo. Duvido que Deus não vai falar contigo, seu desviado. Ô, John, Quem tá com a gente temos aí? parceiros maravilhosos com a gente, tá? E o primeiro é o Belas Artes, com toda essa infraestrutura. Verdade. É uma das maiores escolas de artes do Brasil, né? Do sul do Brasil aqui, com certeza é a número 1. Sim. Dá o Marco Autopeças, que tem carro lá pro meu carro velho, mas também tem para o seu carro importado, John. Perfeito. Dona Coisas e Tal. A loja Dona Coisas e Tal é uma loja maravilhosa que com R$20 você consegue presentear o seu amigo ou até mesmo nós aqui do Santo Podcast. Sim. Vai na Dona Fica à Coisas e Tal, vontade. compra presente para nós lá com 20 pila. O Workplace, em nome do capelão mais bonito da cidade. Tá? Salazar Imóveis. Um abraço pro Victor, hein? Tá? Você que também precisa comprar, vender, locar, enfim, o que você Com precisa eles. com imóveis, vai na Salazar. E tem a Agência 47. Verdade. Para você que tem uma empresa ou é um empreendedor e precisa Trabalhar de uma as redes sociais. ajuda nas redes sociais, a Agência 47, que inclusive cuida do nosso canal aqui do Santo Podcast, pode resolver a sua vida lá e te ajudar a dar uma melhoradinha. Sim, se se posicionar no isso. digital aí. Bom, nós na semana passada falamos sobre a vida da igreja, né? E hoje nós trouxemos novamente Tá. o convidado. Conseguimos mais uma agenda. Tá. Que é a extensão da primeira. Tá bom. Né? Pra Não deixa de ser Não, duas mas agendas, claro, né? Das que a gente vai 7 às 8 contornando foi pra uma não mentir agenda. na Tá, frente isso. do vaso, entendeu? Então a gente vai só aqui, ó, só dando aquela Só no- contornada. Tá. Estamos recebendo mais uma vez com muita alegria aqui nosso irmão Marcelo Vieira. Tudo bem, Para meu mim é um irmão? grande prazer estar com vocês. Ele que é conferencista. Prega por aí, como é que é? pelas nações. Cruzada. Tinha o Cruzadas. O Billy Graham tinha cruzadas nas antigas, né? Eu não cheguei a pegar essa época. Eu aí. também não sou dessa. É. Eu sou do Takayama, lembra? Takayama é da Assembleia de Deus. Da Assembleia, tem o Falcão. O Takayama tem rádio, né? Eu não sei Até- se ainda. até Eu onde não eu sei, sei, cara, porque ele era velho quando eu tinha 12 anos, 13 anos, então eu não sei como é que tá a mas vida há dele 5 agora. anos atrás ele continuava ancião. Né? Eu não sei como é que ele tá ali. Mas Isso. tem umas cruzadas legais. Pronto. E nós estamos aqui para continuar a servir a igreja, como a gente faz sempre aqui no Santo Podcast. Através agora aqui do irmão Marcelo, vai continuar conversando com a gente sobre a igreja. A gente já falou na semana passada e vamos continuar nessa semana. Não vai ter um texto específico, porque o irmão Ele gosta de... ele vai de 0 a 100 em 3 segundos. Ele larga só a Bíblia toda na nossa cara, que a gente fica até meio sem saber o que fazer. Eu lembro do irmão...
Doutor Romeu José de Assis. Aí ele falava assim, tem uns irmãos aí que ganham 5 minutos dentro do culto e querem ir de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos. Aí ninguém entende nada. Ninguém sabe o que falou. É aquele irmão que ganhou a oportunidade. E tentou tudo pra próxima. É agora que eu vou me consagrar. Agora que eu vou diácono. Não. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, aqui, irmão Marcelo. Irmão Marcelo, esse que já tem o quê? ajude. Uns 6 ou 7 episódios com a gente, né? Verdade. Tem bastante. Ele que faz. Ele tá ajudando a gente a chegar no 100. Vamos lá. Tem um texto. Tá. Tem um texto. Tem Pronto. um texto. Tem um texto. Posso ler aqui esse texto? Por favor. Fica à 1 vontade. Pedro, capítulo 2. 1 Pedro. Eu vou abrir aqui que agora esqueci. Antes estava 2. carregando o meu celular, agora sim. 1 Pedro. Capítulo 2. Pode abrir aí na sua Bíblia. Verso Você 4 e 5. 1 Pedro 2, 4 e 5. E a gente instrui vocês aí a abrirem a Bíblia mesmo, tá em casa, se tá em casa, tá mais tranquilo. Porque acontece isso, né? Sim. Alguém vai expor a palavra, a pessoa quer saber o que vai falar depois, mas as escrituras que é o mais importante. A pessoa não abre. A fala da Bíblia é sempre mais importante que a do pregador. Aí, ó. Aqui tá no pente, tá? Aqui também. NVI. Vamos lá. Leitor oficial, Giovanni. Aqui é um cavalheiro. Sou pago pra isso, ele sabia disso. Vamos lá, Giovanni. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu já vou antecipar antes do irmão iniciar que é um assunto que a gente poderia levar uns, sei lá 6 quantos dias. episódios. Mas a gente vai tentar trazer de forma bem prática e um pouco mais resumida por conta do nosso tempo. Mas com certeza no canal Comunhão da Palavra você vai ter mais também. Porque eu sei que tem uma pregação de um irmão que falou sobre a edificação. Eu esqueci o nome dele, mas um irmão que eu olhei, acompanhei a pregação, achei... Poxa, queria estar lá naquele dia para poder dar um abraço naquele irmão. Não sei se o irmão Marcelo vai lembrar, mas enfim. É um assunto que pode servir e vai servir Sim. demais para vocês. Vou ler na minha tradução aqui, que é um pouquinho diferente. Pode? Chegando-vos para ele, diz a minha tradução, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Amém. Tem muita coisa para desembrulhar aqui, né? Esse tema da casa de Deus, ele tem o seu início lá em Gênesis capítulo 28. Existe uma regra de interpretação que a gente chama de a lei da primeira menção, que é importante às vezes a gente observar, ou quase sempre, quando um tema ou palavra apareceu na Bíblia pela primeira vez. Por exemplo, a Bíblia fala em Gênesis 22 do amor que Abraão tinha pelo seu filho Isaque. Né? E depois fala do amor de Isaque por Rebeca. E nós sabemos que Abraão é uma figura do Deus Pai, falando do amor que ele tinha pelo seu filho, né? A sua oferta. A história de Abraão, ela prefigura o quê? O filho sendo oferecido em sacrifício diante do altar, né? E depois nós temos o amor de Isaque por Rebeca, de Cristo, o filho, pela sua noiva, a igreja. Então é essa regra, às vezes, quando a gente
a gente aprende ela, a gente começa a entender como o assunto se desenvolve através da Bíblia. E o assunto da casa de Deus começa em Gênesis 28, na visão daquela escada que Jacó teve. Quem lembra desse texto? Rapaz. Aleluia! Né? Tinha até a lição da escola dominical, tinha uma escada assim. Quando Jacó estava fugindo de seu irmão Esaú, porque havia roubado seu direito de primogenitura e a bênção, né? Comprado o direito e roubado a bênção. A Bíblia diz que ele parou em determinado lugar e debruçou a cabeça sobre um travesseiro, sobre uma pedra, né? Que fez de travesseiro, e ele teve uma visão de uma escada que ia da terra até o céu, e o Senhor Deus estava no topo da escada. E o Senhor falou várias palavras para ele. Posso até ler o texto, não é muito grande, né? Mas diz assim: partiu Jacó de Berseba e seguiu-o para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras e fê-la seu travesseiro, e se deitou ali para dormir, e sonhou. Eis posta na terra uma escada, cujo o topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir aquilo que hei de ter referido. Despertado Jacó, aí vai contar que ele tentou fazer uma tramóia com Deus depois, né? Se ele for comigo, ele bota condições, então de tudo lhe darei o dízimo. Mas uma coisa interessante que ele fala tá, então a seguir, que diz assim: despertado Jacó do sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Esse lugar é chamado Betel, casa de Deus. Aqui é a primeira expressão da casa de Deus. Por que eu estou falando? Porque a gente está lendo Pedro dizendo assim, que nós, como pedras vivas, somos edificados, casa espiritual. Né? Aí nós vamos descobrindo o seguinte, irmãos. Todas essas figuras, todas essas realidades que existiam naturalmente no tempo do Antigo Testamento eram sombras e figuras da realidade que haveria de vir em Cristo. Né? E nós vamos descobrir, então, por exemplo, em João, capítulo 1, no verso 43 a 51, aquela história de dois discípulos que vão encontrar o Senhor Jesus e perguntam para ele: onde habitas? Onde moras? E Jesus diz: vem e vê. Então Filipe, a Bíblia diz que foi até Natanael e trouxe: ei, nós achamos o Cristo. E Natanael disse: o Cristo, Jesus de Nazaré. Ele diz: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Não é assim a história? Então diz que chegou até o Senhor Jesus e o Senhor Jesus disse para Natanael essa frase: eis aí um israelita em quem não há dolo. E Natanael diz: de onde me conheces? O Senhor Jesus diz: eis que te vi quando estavas debaixo da figueira. E ele então diz assim para o Senhor, deixa eu só achar o verso aqui. Tu és o Messias, o rei de Israel, Natanael disse para ele. E o Senhor Jesus disse: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Maiores coisas que essas verás. Vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo. O que está escrito lá? Alguém lembra? Não? Sobre quem? Sobre o Filho do Homem. Sim. Então, com esse texto, nós aprendemos que a casa de Deus é o próprio Cristo. Não é? Sim.
É nele que todas as coisas acontecem em Deus. Os irmãos percebem? Eu vou até ler o texto mesmo de João para a gente não só ficar parafraseando, né? Sim. Se os irmãos quiserem olhar lá, eles vão encontrar a partir do verso 43. Natanael disse assim para o Senhor quando ele disse que viu debaixo da figueira, porque todo israelita sabia que a figueira era uma figura de Israel. E de alguma forma ele se espanta com o Senhor Jesus dizendo para ele que o havia visto. Talvez ele estivesse sozinho. Talvez era como na tradição dos antigos israelitas, tinha uma figueira plantada no final da sua casa, no fundo da casa. Talvez estava pedindo pelo reino, sim, pelo Messias. E o Senhor diz, eu vi ele, eu te vi quando estavas ali, né? E ele fala assim para o Senhor, mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E ele diz, porque eu te disse que vi, tu crestes? Vê o que Jesus fala agora, maior coisa que essa verás. Porque Natanael ia ver o que, irmãos? Natanael ia contemplar toda a história da redenção, ia contemplar a realidade de todas as coisas que eram prefiguradas no Antigo Testamento, ia ver a verdadeira casa de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa assim, uma coisa espetacular. Então, quando a gente lê isso e lembra daquela palavra de Jesus para Pedro, a gente até citou aqui em outro podcast, em Mateus 16, quando Jesus pergunta para Pedro, quem dizem os homens que eu sou? E depois diz, quem dizem vocês que eu sou? E aquela confissão de Pedro, que muitos interpretam errado, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e o Senhor diz assim, não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Eu, porém, te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, a linguagem de Pedro é bem precisa. Na figura de Jacó, na escada de Betel. A linguagem de Pedro, o que ele estava observando naquele dia? O Senhor Jesus estava dizendo para ele o seguinte, o que nós lemos lá no começo, que ele é a pedra, que ele é a rocha, que ele ser o Messias, o cabeça da igreja, o Cristo, que ele é o fundamento da igreja. E sobre ele, Pedro, com os demais, seriam edificados como pedras vivas, juntos uns com os outros. Então isso é bem importante a gente entender. Quando a gente olha a escada de Jacó, quando a gente olha a construção da casa de Deus, nós estamos vendo que ela representa a união e a comunhão do homem com Deus. Há uma ligação agora, sim, e uma comunicação do céu e da terra. A Bíblia diz que sobre ele descia e subia os anjos de Deus. A Bíblia fala em Hebreus que são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então Deus queria se comunicar com o homem. Aquela comunicação perdida começa então na história da redenção a ser reencontrada, e se cumpre em Cristo. E Cristo é a realidade de todas as coisas. Sim. Então quando nós olhamos para essas figuras, elas servem porque é tão grande o assunto da igreja, o assunto da casa espiritual de Deus, sim, o assunto do próprio Cristo ser o conteúdo, sim, e a substância da igreja, que precisa de um monte de figuras para que a gente possa entender. Então, por isso que fala do corpo de Cristo, como a gente falou no último podcast, por isso que fala da casa de Deus, que não é um lugar que você vai no domingo, a gente já aprendeu sobre isso, mas é uma casa espiritual, da qual Cristo é o fundamento e da qual cada um de nós somos pedras que juntas somos edificados, Então, quando a gente olha para essas coisas, a gente vê como um assunto na Bíblia se completa. Sim. Então, falando do serviço da igreja, então Pedro acrescenta na sua epístola, para serdes sacerdócio santo. Então, a ideia do sacerdócio que a gente tem em figura no Antigo Testamento, aqueles homens que serviam na casa de Deus, que ofereciam sacrifícios, que eram especialistas em cortar a carne dos animais, separar, entender sobre o sacrifício que era o holocausto, oferta de manjares, todas aquelas coisas simbolizavam primeiro o sumo sacerdote, que é Cristo. Então, e em Cristo nós vamos ter todas aquelas realidades. Cristo é o sacerdote, Cristo é a oferta
E o próprio Cristo é o propiciatório sobre o qual a oferta é colocada. E ali a Bíblia diz que Deus falava com o povo. Sobre os 2 querubins, Sobre isso. Deus falava com o povo. Quando a gente junta a palavra propiciação, tanto em Hebreus, como em 1 João, como em Romanos, nós vamos ver que ele é essas 3 coisas. Ele é o ofertante, ele foi a própria oferta, e ele é o quê? O lugar da oferta. Por isso que quando a Bíblia diz que Cristo é tudo em todos, ela não está equivocada na expressão. Então, assim, nós agora, como nós vimos no outro podcast, nós somos parte dessa casa. Sim. Parte desse corpo. E o material dessa casa é ele próprio, né? Através de cada um dos seus membros. E agora, é interessante porque muitas vezes as pessoas resumem a questão do sacerdócio como uma questão de simplesmente oferecer orações. Agora, você não tinha acesso a Deus, mas a partir da reforma protestante, todo crente pode ler sua Bíblia e falar com Deus abertamente, sem o Papa, sem o Bispo, sem o pastor, sem o padre. Tá. Né? E se resume a isso. Mas a questão do sacerdócio está ligada a todo o serviço da casa, todo o trabalho da casa, toda a função que se ocupa na casa de Deus. Sim. Que segundo 1 Timóteo 3,15, Hebreus 3,6, é a igreja do Deus vivo. Que, como nós vimos, é constituída de membros que formam um corpo e que são chamados aqui de pedras vivas. São chamados também de sacerdócio real. É isso que está escrito aí, sacerdócio santo. E o texto diz, a fim de oferecer sacrifícios espirituais. Aqui nós damos mais um pulo. Tá. Agora nós estamos entrando no serviço da casa. O que nós oferecemos a Deus? Sacrifícios espirituais. Irmãos, percebem? O que são sacrifícios espirituais? Sacrifícios de natureza espiritual. Questões que eram físicas naquela época, hoje são de natureza espiritual. Porque Deus é espírito. Porque a casa de Deus é uma casa espiritual. Que são realidades reais, né? Porque às vezes a gente fala do espiritual como algo etéreo, Sim. Né? Que está longe. Místico, né? demais. E, tipo... Não, é uma realidade. O que eu estou dizendo? Que nós, como cristãos, pedras vivas, trabalhamos para Deus para edificar. Por isso que Paulo, em 1 Coríntios 3, fala assim, eu, como sábio construtor, coloquei o fundamento, o qual é Jesus Cristo. E agora cada um veja como edifica. Então, cada sacerdote tem a função de, submisso à vontade de Deus, por meio de Cristo, oferecer sacrifício a Deus. Ele tem a função de sobre-edificar. Edificar sobre o fundamento que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então eu, você, cada um de nós, cada pessoa que está ouvindo, se é crente genuíno, se nasceu de novo, se experimentou a bondade de Deus, se foi lavado dos seus pecados, tem a função de, como diz Romanos 15, não existe em português isso, mas existe lá, sacerdotar, que significa oferecer o serviço a Deus de culto. Isso é uma questão de vida. Vida individual e vida coletiva. E isso a gente vai ver. Por exemplo, podemos começar com Romanos 12, por exemplo. Os irmãos devem saber de cor, né? Romanos 12 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que ofereceis o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Qual a ideia aqui? Oferecer os vossos corpos em quê? Então nós nos achegamos a Deus como nascidos de novo, pedras que vivem, casa espiritual, sacerdócio separado para Deus, e dizemos, Senhor, aqui estou. Aqui estamos juntos. Né? Aqui estão os nossos membros. Sim. Para o teu serviço. Então isso toca muito na dependência de Deus, toca muito em você entender
que aquilo que a gente falou na semana passada, que o serviço da casa Sim. é o serviço do Cristo se manifestando através dos seus membros, que o nosso papel é realmente estar disponível, Sim. sabe? E não atrapalhar o edificador da casa. Sabe, irmãos? Essa é a questão. Quando a gente lembra do que está lá em Mateus 16, o que está escrito é: eu edificarei a minha igreja. Mateus 16 diz isso. Quem está falando isso? Jesus Cristo. Então quem é o edificador da casa? Ele. Ele. Sabe, Hebreus 11:10 fala que Abraão aguardava uma cidade que tem fundamento, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. O próprio Deus é o trabalhador da casa. Mas aprove a Deus nos colocar como cooperadores dele, como sacerdotes debaixo do seu sacerdócio, para nós oferecermos a ele um serviço de aroma agradável. O texto fala: ofereceis os vossos corpos. É os irmãos que têm dificuldade com aquilo que nós falamos na semana passada de consciência de corpo, vão ter dificuldade de entender Romanos 12. Porque Romanos 12 fala do coletivo. Fala de muitos corpos, um único sacrifício. É o sacrifício da casa de Deus por meio de Jesus. Então são muitos corpos, é só nós buscarmos referências do texto original e um único sacrifício. Muitos corpos, um único sacrifício. E o texto diz assim: agradável a Deus, que é o nosso culto inteligente, nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas a falar do sacrifício, esqueci de dizer, vivo, santo e agradável. Porque Deus nos deu vida em Cristo, né? E nos concedeu a dádiva do Espírito. Sim. Agora nós temos a vida eterna. Então estávamos mortos, agora fomos vivificados, Sim. regenerados, justificados. O Espírito Santo veio habitar em nós. Somos filhos de Deus. Deus nos adotou na sua família. Estávamos mortos, agora somos vivos. O texto diz santo, porque cada um dos filhos de Deus foi separado para o uso de Deus. Isso é bem interessante para as pessoas que pensam em viver a sua vida para si mesmos. Um crente é alguém separado para o uso de Deus. A igreja é santa para com Deus. Sim. Ela foi separada para Deus, para o uso de Deus, para a glória de Deus e para cumprir o propósito de Deus em Cristo. E agradável a Deus, porque em Cristo nós somos agradáveis. Né? E isso é o nosso culto a Deus. E o texto diz: e não vos conformeis com a maneira de pensar do mundo, com a mentalidade mundana. Sim. É só os irmãos pensar na igreja da nossa era, onde cada um busca as coisas para si mesmo, Sim. para o benefício de si mesmo ou da sua família. E se perdeu essa questão dessa consciência do coletivo. E a realidade mesmo que eu falei semana passada, de eu precisar do João, para que nós juntos possamos ser uma oferta de aroma agradável a Deus. Sabe? É como a flor de farinha. Os grãos de trigo moídos que se tornaram um pó fino, que é oferecido como um único pão a Deus. Essa é a igreja. Nós éramos todos espalhados e quando nós vamos viver essa realidade? Quando nós negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz, seguir Jesus, nos tornarmos como um grão de trigo que, caindo em terra, como ele foi, morreu, né? Para nós mesmos, para as nossas próprias vontades, para as nossas próprias preferências. Então nós somos moídos e junto com os demais nos tornamos um único pão. Não é? Primeiro Cristo foi esse pão. Depois a Bíblia diz que a própria igreja é esse pão, que é oferecido a Deus como sacrifício. E não vos conformeis com a mentalidade do mundo. A mentalidade do mundo qual é? É cada um por si. Sim. E Deus que por se todos. vire. Né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então a igreja é uma expressão diferente. Como nós nos oferecemos a Deus? Qual é a oferta que Deus aceita? Todas aquelas que são colocadas por meio de Cristo, debaixo do sangue de Cristo. Sim. E vivendo essa realidade de vida, de sacerdócio, de oferecimento a Deus. Então aqui fala de consagração. Como é que nós vamos ser edificados, casa para Deus? Como é que nós vamos trabalhar para Deus?
se verdadeiramente nós somos consagrados a Deus. E a consagração toca muito a nossa vida prática. O que é a consagração para quem está acompanhando agora, Marcelo? A consagração é verdadeiramente separar-se para Deus, para o seu uso. E tudo o que você fazer na sua vida ser para esse primeiro e mais precioso propósito, que Cristo tem a preeminência sobre todas as coisas. Então, você tem família para isso, você gera filhos para isso, você educa os filhos para isso, você trabalha para isso, você vive em subserviência ao propósito eterno de Deus em Cristo. A consagração, ela parte desde a atitude consciente do membro do corpo de Cristo, de que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Essa é a vontade de Deus boa, perfeita e agradável. Sabe, a vontade de Deus boa, perfeita e agradável é que você viva uma vida para a glória de Deus, tendo tudo na sua vida em segundo plano e Deus em primeiro lugar. E que todas as outras coisas contribuam para esse propósito. Que Cristo alcance o seu lugar na sua casa. A preeminência e que Cristo seja manifesto ao mundo através das nossas vidas. É o que diz Efésios capítulo 1, verso 10, né? Para que na dispensação da plenitude dos tempos, o texto diz, Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Ou seja, que ele seja o centro orbital de todo o universo, Sim. de toda a criação. A consagração, ela vem da consciente clareza dessa verdade bíblica. Por que eu estou no mundo? Eu estou no mundo para a glória de Deus e para que Cristo alcance o seu lugar. Quando a gente entende o propósito de Deus, é como se alguém nos pegasse, Tirasse o lugar e levasse lá para o céu. Sabe, a gente conseguisse olhar as coisas agora como Deus as vê, segundo o seu propósito. Sim. Eu lembro que uma vez um irmão estava com a esposa com alguns miomas no útero e foi perguntar para Deus qual era o propósito dele naquilo. E o Senhor respondeu ele e disse assim, o meu propósito é a edificação da minha igreja. Essa foi a resposta de Deus para o irmão. Ou seja, aquele negócio, aquela questão que para ele parecia tão grande, era uma questão bem pequenininha, que estava dentro de um propósito que cobria todas as coisas. Aquilo era nada. Ele era parte de uma coisa muito maior que vinha desde a eternidade até a eternidade. Então, o que Deus espera dos seus sacerdotes? Tá. Deus espera que realmente eles sejam consagrados a Deus. Aliás, se nós puxarmos algumas folhas para trás, quando Paulo vai falar no capítulo 6 de Romanos, verso 12, ele diz assim, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. E ele fala, nem ofereçais, veja, agora vai tocar na individualidade dos seus membros aqui. Nem ofereçais os vossos membros como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Sabe o que está falando aqui? Está falando do teu olho, do teu ouvido, da tua mão, do teu pé. É disso que está falando. Oferecer os nossos olhos a Deus, é como o salmista diz no capítulo 101 dos Salmos, ele diz, verso 3, não colocarei coisa imunda ou impura diante dos meus olhos. Isso é alguém que realmente, como Jó disse, farei um compromisso com meus olhos, com os meus ouvidos. Os irmãos percebem como isso tem implicações muito práticas. Sim. O que é ser um sacerdote na casa de Deus? O que é? O que isso? Quais as demandas de Deus a partir dessa verdade? Será que é eu dobrar o joelho e ter acesso a Deus? Ou será que isso denota a minha responsabilidade na edificação? Minha sujeição a Cristo, a minha separação para o uso de Deus, a minha subserviência das coisas da terra para os propósitos eternos. Né? É só lermos a parábola do administrador infiel, por exemplo. O Senhor Jesus disse, aquele que não é fiel com as coisas dessa vida, as coisas naturais, as riquezas de origem injusta, iníqua, como será nas coisas espirituais? E se você não é fiel naquilo que é alheio, como você vai receber aquilo que é genuinamente espiritual, vosso,
Jesus diz. É uma pergunta. Uhum. Né? Como é que nós podemos ser esses que cooperam na edificação da casa de Deus? Genuinamente. Precisamos de consagração. Precisamos não servir mais o pecado. Sim. Né? Tem em conta que Deus nos vivificou em Cristo para sermos diferentes. Sabe, irmãos, eu penso que há muitos cristãos nominais hoje, Tá. né, que precisam genuinamente ter uma experiência genuína com Cristo, real com Cristo, espiritual, aquela mudança de coração que Ezequiel fala no capítulo 36 da sua epístola, verso 26, uma mudança interior. Um grande evangelista do passado chamado Charles Finney, ele disse que orava a Deus para que aqueles que ouvissem o evangelho tivessem um genuíno novo nascimento, fossem regenerados de fato. E aí acontecia mudança real na vida daquelas pessoas. Sim. Diz que na época dele, os outros evangelistas, a cada 100 pessoas que convertiam, 15 permaneciam. A cada 100... A cada 100, 15 permaneciam. E por conta do avivamento que Deus trouxe através da vida desse homem, a cada 100, 85 permaneciam. Caramba. Então, ou seja, esses 85 que perseveraram e permaneceram, nasceram do alto, nasceram de Deus. Então, na condição que a gente vive diante do mundo hoje, né, com a igreja tomando a forma do mundo ao invés de se separar para o uso santo de Deus, nessa condição tem sido produzido muitos crentes nominais. E um dos papéis da igreja no mundo é a evangelização. Sim. Martin Lloyd Jones dizia que o trabalho da igreja é duplo: ganhar os perdidos e edificar os crentes. Esse é o papel da igreja no mundo: ganhar os perdidos e edificar os crentes. Então, quando a igreja ela toma a forma do mundo, o que ela vai produzir? E normalmente os grupos cristãos estão procurando seguidores, estão procurando cadeiras cheias. Mas as pessoas são nascidas de novo. Então, o número faz pouca diferença aqui. Porque a realidade espiritual de um homem espiritual produz fruto. Produz mais almas para Cristo, sabe? A edificação produz consagração a Deus. Então, a oferta desse sacerdócio, entre tantas outras, começa com ele mesmo se consagrando a Deus. Ele mesmo colocando-se diante de Deus. E aí, se nós abrimos em Romanos 15, nós vemos outro sacrifício espiritual por meio de Cristo, que Paulo diz que eram as almas daqueles que haviam sido ganhos por ele. Sim. Ele diz que ele era um sacerdote de Deus e ele estava apresentando os gentios a Deus como uma oferta de sacrifício a Deus. Olha isso. Que coisa maravilhosa. Esse é o trabalho de todo crente na edificação da casa de Deus. Trazei madeira, como diz Ageu. Sabe, irmãos? Ageu sempre toca o meu coração. Porque o Senhor falou através do profeta Ageu ao povo que havia vindo da Babilônia para reconstruir o templo em Jerusalém. E o Senhor falou: vocês estão habitando em casas luxuosas, enquanto a minha casa permanece em ruínas. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Deus leva ele, como nós temos feito nesses podcasts, a uma reflexão. Levar o povo de Deus a uma reflexão. Ele diz: semeastes muito e tendes recolhido pouco. Comei e não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pôr no saquetel furado. Está falando que Deus colocou uma insatisfação no coração deles. Não importava quanto comessem, quanto bebessem, quanto se cobrissem. Deus colocou uma insatisfação no coração deles, porque a casa de Deus estava sendo abandonada e não havia edificação. Ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Ele diz: trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado. Os irmãos que estudam a Bíblia sabem que a madeira é uma figura da natureza humana por todo o Antigo Testamento. Por exemplo, o tabernáculo tinha aquelas tábuas que se ajuntavam de madeira e eram colocadas sobre brasas de prata. E a casa de Deus somos quem? Não é? Madeira de acácia. Trazei madeira, quer dizer assim, sobe ao monte,
traz material para casa. Tem umas tora também. Traz material. A madeira de acácia é uma madeira torcida que eles tinham que trabalhar para ela ficar reta como tábua, né? Então, Paulo diz assim aos irmãos, ó, capítulo 15, verso 16 de Romanos. Ele diz, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles, tem algumas traduções que falam. Mas se nós irmos no texto aqui, nós vamos ver que a ideia é que eles são oferta da parte dele a Deus. Veja dessa forma, eu vou ler de novo. Eu sou um ministro de Cristo Jesus, ele diz no sagrado encargo, a ideia é sacerdotando o evangelho de Deus. Sacerdotando é servindo como um sacerdote que instrui outros a verdade de Deus. Sacerdotando o evangelho de Deus para que eles, sendo recebidos, sendo entregues por mim como oferta a Deus. Essa é a ideia do texto. Por que ele fala encargo ali? Oi? Por que ele fala encargo? Encargo é uma palavra importante. Como é que eu vou explicar? Tá. Você vai ler isso nos profetas. Peso da palavra de Deus. Tá. Responsabilidade. É como se, quando você tem uma responsabilidade, e todos têm, só não percebem, né? Porque falta consciência daquilo que são em Cristo para compreender o peso da responsabilidade. Mas se a palavra encargo aqui está traduzida do jeito que é para ser, então a ideia é o seguinte: Deus te deu uma mala pesada para tu carregar, e não é uma linguagem pejorativa, de uma determinada distância. Quando tu terminar a carga, tu entrega a mala e o peso sai. Muitas vezes, por exemplo, quando você vai ouvir um irmão do passado, ele disse, a carga da palavra é essa. Ele fala. Ele sabe que o peso da responsabilidade que Deus deu em determinada coisa está sobre ele, e ele tem aquela carga para entregar. Quando ele entrega aquilo, ele se sente liberado no espírito. Talvez seja essa a ideia de Paulo aqui. Sim. A ideia dos profetas era essa. O peso da palavra de Deus estava sobre eles. Quando eles entregavam a palavra estava... Eles estavam livres. Né? Então ele diz que ele é um ministro de Cristo, é um liturgo de Cristo, para sacerdotar o evangelho de Deus, a fim de que os próprios gentios sejam por ele apresentados a Deus como oferta. Uma vez santificados pelo Espírito Santo. Então, e ele segue dizendo, e veja como isso concorda com o que nós falamos semana passada. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, ele fala, pois não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Não percebe? Esse é o tema, Senhor, do Novo Testamento de ponta a ponta. Cristo faz por nosso intermédio. Cristo faz em nós, Cristo fez por nós, Cristo faz em nós e Cristo faz através de nós. Sim. Então todo o nosso sacerdócio está sobre os ombros desse nosso sumo sacerdote celestial. É por meio dele que nós apresentamos as nossas ofertas a Deus. Sim. E ganhar almas é apresentar a oferta a Deus. Hebreus 13 também fala de um sacrifício. Vai ter que ter mais podcast, né? Vai. Tá. Mas que maravilhoso demais. As escrituras é um negócio. É que tu vai entrando, né, cara? Sim. Aqui. Acaso não queimava os nossos corações enquanto ele fala? O Senhor é maravilhoso. Verso 14. Na verdade, não temos aqui cidade permanente. Hebreus 13, 14. Mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, diz o texto, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. E o que é o sacrifício de louvor? É o fruto dos lábios que professam o seu nome. Jesus já tinha falado isso em Mateus 12. Né?
Ou faz a árvore boa o seu fruto bom, ou faz a árvore má o seu fruto mau. Hipócritas, como podeis dizer coisas boas sendo maus? Né? Então, está falando aqui que as palavras que saem das nossas bocas devem ser oferecidas a Deus como um sacrifício de louvor. O fruto dos nossos lábios são as palavras. Sim. Isso Olha, toca muito seriedade. Tiago capítulo 3. Sim. Não é? A fonte da vida que brota de dentro de nós. Como nós devemos ser cautelosos com a nossa língua. Como nós não devemos andar em chocarrices. Né? Sim. Como nós não devemos... Tem coisas que não devem estar na nossa boca. Sim. Né? Trocar essas coisas por ações de graças, como Paulo fala em Efésios capítulo 5. Né? O fruto dos lábios que professam o nome do Senhor. Então nós não podemos misturar as coisas do Senhor com as coisas dessa vida. Né? O sacerdote tem aquela placa sobre a testa dele, que estava escrito o que nela? Santidade ao Senhor. Então a nossa vida inteira tem que ser uma vida que produz louvor a Deus por meio dos nossos lábios. Mas não só isso, tem mais um sacrifício aqui. Não negligenciemos igualmente a prática do bem, as boas obras e a mútua cooperação. Os irmãos percebem? Então, as ações justas dos santos Sim. são a prática do bem por meio de Cristo. Isso é um sacrifício a Deus. O que mais? A cooperação mútua entre os membros do corpo de Cristo, um sacrifício a Deus. Então, quando nós estamos servindo o irmão, nós estamos servindo o Senhor. Aquele nosso serviço de amor ao irmão é uma oferta agradável ao Senhor. Por isso que o texto diz: pois com tais sacrifícios, quais? Boas obras e mútua cooperação. Esses sacrifícios, Deus se apraz. E segue mais, irmãos. Já que a gente está tocando nessa questão do sacerdócio, Filipenses fala também, no capítulo 4, que a assistência que os filipenses haviam enviado para Paulo, para o sustento dele, Sim. que é recursos, né? Porque quando a gente vive uma realidade de corpo de Cristo, de casa de Deus, nós também sabemos que tudo pertence a Deus, que Deus é o dono da casa. Sim. Se nós somos pedras da casa, e a quem nós pertencemos? A Deus. Se nós somos sacerdotes, nós descobrimos, sabe o quê? Que o sacerdote não tinha porção nenhuma da terra, a porção dele era o Senhor. Não é? Então, era uma total consagração a Deus. Então, sabe como Paulo chama a oferta que ele recebeu dos Tessalonicenses? Ele fala assim, quando ele diz que recebeu a oferta deles, ele diz: recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte. Ele diz: como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Irmãos, percebem? O que eles deram para Paulo? Eles ofertaram os seus recursos para Paulo, para o serviço da obra de Deus. Ou seja, sabe, costumeiramente a gente ouve assim: não mistura as coisas, irmão. Tá. Dinheiro é dinheiro, as coisas materiais são coisas materiais, e as coisas espirituais são coisas espirituais. Jesus não disse isso, nem Paulo está dizendo isso aqui. O Senhor está dizendo que o fruto do trabalho das mãos deles, que foram oferecidos para Paulo, né? Os recursos deles, que foram oferecidos para Paulo, eram Aroma. um aroma suave. Isso é a linguagem de Levítico. Um cheiro agradável a Deus. Um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Irmãos, percebem? É a linguagem de 2 Coríntios 8 também. Quando nós, como pessoas que compreendem quem somos em Cristo, que estamos a serviço de Deus e da casa de Deus, e nós cooperamos para o avanço do reino de Deus, não de homens, Sim. né? Então, aquilo é recebido por Deus como um aroma suave. Estamos sacerdotando.
Então o homem é um homem litúrgico, irmãos. Tudo que ele está fazendo durante o dia é um culto. Só precisa descobrir para que Deus. Para que Deus. Mas tudo é um culto. Né? E ele está edificando alguma coisa. Não está ficando sem edificar. A questão é a advertência de Paulo em 1 Coríntios 3. Cada um veja como edifica. Pode estar edificando madeira, feno e palha. Sim. Pode estar edificando ouro, prata e pedras preciosas. Né? Existe um livro de um irmão do passado chamado de Verne Franck. Esse livro chama-se O Supremo Propósito. Tá. Nesse livro ele conta uma história que ele estava trabalhando. E veja, às vezes a obra boa não é uma obra segundo a vontade de Deus. E Deus não recebe esse sacrifício. Né? Mesmo porque a sendo obra boa. Tá. Né, é uma obra genuína, justa, mas Deus não mandou você fazer. Né? Então, ele diz que ele levantou recursos e ele construiu vários edifícios para treinar missionários e enviar. E ele disse que alguém colocou fogo em todos os edifícios, sobrou somente um, durante uma viagem dele. Quando ele voltou, nessa época ele teve um sonho, e nesse sonho ele estava num lugar, e ele sabia que ele estava no tribunal de Cristo, 2 Coríntios 5:10. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para darmos conta de todo o bem ou mal que fizemos por meio do corpo. Ele estava nessa fila. Na frente dele estava uma irmã que ele conhecia, uma dona de casa que amava o Senhor, que cuidou dos filhos, que lavou os pés dos santos, serviu os necessitados, e ela estava toda ornamentada de ouro, prata e pedras preciosas. Ele estava cheio de madeira, feno e palha na mão dele. Ai. Madeira, a natureza humana; feno, a obra humana; palha, a glória humana. Isso fica de tarefa para quem quiser procurar na Bíblia. Tem lá em Pedro, fala. Né? Tudo bem. Aí ele disse que ela chegou diante do Senhor, o Senhor, com olhos como chamas de fogo, olhou para ela e aprovou a obra dela. E chegou a vez dele. Chegou a vez dele e o Senhor olhou para ele e disse: ainda não. E ele acordou. Ele disse que a partir daquele dia, na vida dele, ele nunca mais quis mover uma palha que não fosse a vontade de Deus. Porque o Senhor só recebe o que é do agrado dele, pela vontade dele, por meio de Cristo. E isso é ouro, prata e pedras preciosas, sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Mas daí o texto termina assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. É isso que Paulo diz para eles. Ora, nosso Deus e Pai, seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, não há perda quando nós nos dedicamos a Deus. Talvez nós não vamos receber aquilo que a gente pense no nosso egoísmo, no nosso egocentrismo, que nós vamos receber. Sim. Mas nós já recebemos tudo em Cristo. Né? Existe um corinho antigo que diz: quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Uma a uma, dizes de uma vez, e você vai ficar surpreso quanto Deus já fez. Você tem um tesouro no céu. Você está armazenando em outro lugar. Você tem todas as bênçãos de Deus em Cristo. E Deus vai suprir cada uma das suas genuínas necessidades em Cristo. Essa é a promessa de Deus. Deus é o construtor e o edificador da sua casa. O que nós vamos fazer? Vamos cooperar com Ele? Os irmãos entendem, irmãos? Sim. Então, assim, precisa dessa realidade de corpo, né? Precisa dessa realidade de visão espiritual. Perfeito. Precisa dessa realidade de perceber a responsabilidade que nós temos diante de Deus. Que nós não estamos no mundo para ficar trabalhando para Faraó, que nós não estamos no mundo para ficar juntando tesouros. Sim. Sabe? Que Deus é o conforto da nossa alma, que Ele tem um propósito para a nossa vida, individualmente e coletivamente, que Ele quer que a gente cumpra esse propósito, que Ele vai nos galardoar pela sua bondade conforme esse propósito, e Ele tem prazer nisso, que Ele vai suprir todas as nossas necessidades, sabe?
Por isso que Jesus tantas vezes falou para os discípulos, não andei ansiosos de coisa alguma, nem porque havia de comer, nem porque havia de vestir. Olhem para os passarinhos, para as aves do céu, para o lírio do campo. E assim, nós estamos correndo atrás das coisas dessa vida e deixando a casa de Deus de lado. O trabalho da casa de Deus, sabe? O procurar conhecer a vontade do Senhor e cumprir essa vontade. Como se a gente pensa da seguinte forma, para concluir, que o Senhor, ele é um mau Senhor. Às vezes, o nosso pensamento da ideia é essa. Por isso a gente tem que correr atrás de tanta coisa. Né? E o Senhor diz no Salmo 127 o quê? Que se eu não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Né? Se eu não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Aos seus amados ele dá enquanto eles dormem. Tem que ficar de boa. Não, isso não exime a nossa responsabilidade. Deus nos supriu de graça para ter responsabilidade. Do que está falando? Do trabalho vão envolvido nas coisas do mundo. Sabe? Das ambições dessa vida. Sabe? Se Deus quiser prosperar um filho dele, ele prospera do jeito que ele quiser, segundo a vontade dele. É verdade. O coração dele tem que estar no Senhor, na edificação da casa de Deus e no propósito eterno de Deus. Deus disse desde sempre, eu quero uma casa. E a responsabilidade de vocês são pedras na casa e sacerdotes na casa. Tem que trabalhar pela casa. E não é trabalhar para uma denominação, é como a gente tem vindo falar, irmãos. É trabalhar para que Cristo seja visto, o nome de Deus seja divulgado pela terra. Sim. E que as coisas que tem nas ocupações outras nossas dessa vida fique subserviente a esse propósito. Sabe por que eu vou ser um radialista? Por que eu vou ser um engenheiro? Por que eu vou ser um advogado? Por que eu vou ser um servidor público? Por que eu vou ser um guarda de trânsito? Para a glória de Deus, para que a igreja alcance a estatura e a plenitude de Cristo, para a cooperação com os meus irmãos. Eu vou me consagrar a Deus, eu vou guardar meus olhos, eu vou guardar meus ouvidos, eu vou guardar o que eu falo, eu vou consagrar aqueles que estão sendo ganhos por meio da minha vida a Deus como um sacrifício. Eu vou trabalhar para a edificação deles, vou cumprir as boas obras que o Pai me chamou de antemão para manifestar nesse mundo, para que Deus seja visto, para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Eu vou trabalhar para a edificação da igreja. Então, assim, hoje eu estava ouvindo o testemunho de um irmão que morreu com 107 anos. E uma das irmãs, e foram 107 anos, ele se converteu com 15. Então, 85 mais 7, 92 anos servindo a Deus. É isso ou eu estou errado? Não. Ele morreu com 107? 107 e converteu com 15. 15 para 100. 85. Mais 7. 92, tá certo? 92 anos servindo a Deus. E daí as pessoas iam contando o que ele fez na vida delas. A maioria dizia que ele era a pessoa mais parecida com Jesus que eles já viram. Sabe? E uma irmã disse, eu olho para ele e lembro sempre daquele hino, que Cristo seja visto em mim. Não importa o que aconteça, Cristo seja visto em mim. E o testemunho dele era esse. As pessoas olhavam para ele, as respostas dele, o cuidado dele, o amor dele, a humildade dele, a mansidão dele, a longanimidade dele, e diziam, Cristo está sendo visto nele. Não era ele que produzia aquilo. O motorista dele, porque ele era um velhinho que já tinha uns tremores musculares, diz que chegou para ele no dia que a mãe dele morreu e disse, e agora? Quem vai orar por mim, irmão? Ela sempre orou por mim. E o irmão disse que com todo o amor de Cristo, ele disse, eu vou orar por você. Sempre orar por você. E aquele motorista se quebrantou diante do Senhor. Os irmãos entendem, irmão? Isso é uma vida de realidade espiritual de um homem que era um sacerdote para Deus e uma vida santificada. E a gente não precisa ir para uma montanha no Tibete para se tornar uma pessoa assim. O motorista dizia assim,
Então, não sei onde é que vocês levaram o irmão para almoçar. Ele disse, mas um dia eu levei ele no McDonald's. Então, né? Ele era um homem espiritual e foi com o irmão no McDonald's. O que eu quero dizer com isso? Que ele era um homem que vivia neste mundo sem se contaminar com esse mundo. E isso é possível porque a gente tem testemunho não só dele, mas de tantos outros homens de Deus. E esse era um homem que viveu uma vida para a edificação da casa de Deus, conforme o propósito de Deus. Amém. Então o Senhor nos ajude a consagrar nossas vidas para o serviço de Deus. Amém. Esse tem que ser o desejo do nosso coração, irmãos. Esse tem que ser o primeiro desejo do coração. Senhor, coloca em mim o desejo de ser todo para ti. Sabe? Que eu realmente tenha dentro de mim esse impulso, porque na minha carnalidade, na minha personalidade egoísta, egocêntrica, eu não quero nada contigo. Sabe? É confessar, é se entregar a Deus, dizer assim, realmente, Senhor, eu sou muito pior do que eu imagino ser. Sim. Sabe? Mas se o Senhor trabalhar em mim e trabalhar através de mim, então muitas coisas podem acontecer para a tua glória. Isso vai tocar a dedicação com a Escritura, a vida de oração. Sim. Por exemplo, o Edmund Bonds tem 7 livros sobre oração. E ele diz o seguinte: os homens procuram os melhores métodos. Deus está à procura de homens melhores. Deus não unge métodos. Deus unge homens de oração. Então, os irmãos entendem? Essa entrega a Deus, essa oferta a Deus, não é de pessoas que são superpoderosas e agora Deus precisa tanto delas. Não, elas não têm nada de bom para oferecer para Deus. Elas sabem quem elas são. Sim. Sabe? Quando eu falo de edificar e fazer coisas realmente grandes para o Senhor, é fazer as coisas que Deus chamou a gente para fazer. Como essa irmã que estava toda adornada e era uma dona de casa que serviu o Senhor. Amém. Amém? Giovanni, Sem mais. que maravilhoso. Eu quero terminar esse episódio agradecendo vocês que ficaram até aqui com a gente, mas eu tenho certeza, e a gente está gravando esse episódio, né? Mas a gente vai terminar diferente hoje, porque eu tenho a plena convicção no Espírito de que você que assistiu até aqui se identificou com o sonho desse irmão, e é o que a Bíblia relata, de estar com madeira, feno e palha nas suas mãos. E você não quer mais viver dessa forma. Então a gente vai fechar esse episódio. Eu vou pedir para o irmão Marcelo orar por todos vocês que acompanharam até aqui, para que a gente finalize esse episódio agradecendo a Deus e despertando você que talvez está pensando aí, cara, eu acho que o trabalho que eu fiz até aqui foi em vão, não quero mais viver dessa forma. Eu quero viver servindo ao Senhor, porque ali no Senhor o trabalho não será vão. Esse episódio, meu irmão, é para você. E se você se identificou e o Senhor tem tocado no seu coração, inclusive coloca aí nos comentários, a gente vai direcionar os irmãos para falar com você e para instruir você, estar mais próximo de você, e que possa ter sido realmente um ponto de virada na sua vida esse episódio, assim como na vida de muitos, na minha vida também, e acredito que é só o início de uma caminhada nova. Amém? Amém. Irmão, vamos fechar dessa forma. Querido Senhor, nós somos gratos a Ti, Sim. porque uma certeza nós temos: o Senhor nunca desiste de nós, dos Teus filhos. E a Tua palavra diz que Tu começou uma boa obra em nós. É verdade. Os Teus filhos, e há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Queremos, Senhor, pedir perdão das coisas vãs que estamos fazendo, das coisas que têm sido para nossa autopromoção, Sim. das coisas que têm sido para que possamos ser vistos pelos homens,
coisas que nelas o Senhor não tem encontrado a tua glória, Senhor. Então temos vivido muito diante desse mundo e pouco de aproveitamento tem sido visto por nós, Senhor, Misericórdia de diante de Ti. Senhor, a Tua palavra diz, como lemos no início, chegando-vos a Cristo. Então, Senhor, nós sabemos que nós nos achegamos a Ti somente pelos méritos de Cristo, pelo sangue do Cordeiro, pelo caminho que Ele abriu para nós, o véu rasgado da Sua carne. E temos diante de Ti esse grande sumo sacerdote. Sim. E nos aproximamos de Ti por esses méritos, não por nós mesmos. Mas queremos consagrar, Senhor, todo o nosso ser, todo o nosso corpo, Amém. nossos olhos, nossos ouvidos, nossas mãos, pés, Amém. a Ti. Sim, Senhor. Senhor, e queremos que o Senhor mude as disposições do nosso coração pelo Teu Santo Espírito. Senhor, faz com que a Tua palavra se propague Sim. e seja glorificada. Que o Senhor possa alcançar, Senhor, o desejo do Teu coração. Que nós possamos ter os olhos abertos. Amém. Levantar hoje com olhos abertos. Amém. Que o nosso espírito seja movido, Senhor, por Ti. Senhor, Tu és o nosso parente resgatador. Sim. Amém. Tu és aquele que nos comprou com um precioso sangue e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Sim. Amém. Nele é que nós temos a remissão dos pecados. Senhor, e Ele que é a imagem do Deus invisível, a visibilidade do Deus invisível. E nós, como vasos, somos criados por Ti para conter Tua glória, para conter esse tesouro, Senhor, Sim. que é o próprio Senhor. E, Senhor, manifestar ao mundo, Senhor, carregar por essa terra, em vaso de barro, Senhor, o poder da Tua ressurreição. Sim. Então nós oramos a Ti. Que o Senhor abra a esfera da realidade espiritual para nós, Amém. por meio de Jesus. E que nós possamos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Que nós possamos, Senhor, proclamar as virtudes do Deus que nos chamou das trevas para a Sua maravilhosa luz. Nós não éramos povo e nos tornamos Teu povo. Somos uma raça eleita. Somos sacerdócio real, somos propriedade exclusiva do Senhor. Sim. Povo adquirido por Ti, Senhor. Senhor, e nós sabemos que muito temos que nos arrepender, mas que o Senhor não desiste nunca de nós. Somos Obrigado. gratos por isso. Completa a Tua obra, Senhor, que Tu começou em cada um de nós, em mim, no Jonathan, no Giovanni, e todos aqueles que estão ouvindo. Nossa oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Que Deus abençoe, meus irmãos. Até o próximo episódio.